mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, as nossas Bíblias, aqueles que têm as suas Bíblias e querem acompanhar. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, verso 15. Nós vamos ler aqui este versículo, Isaías 45, 15, que diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então aqui a Bíblia diz que Deus é um Deus misterioso. Agora em Gênesis, capítulo 16, vamos ler aqui o versículo, Gênesis 16, apenas o versículo, o 13 e o 14, que diz assim. Gênesis 16, 13 e 14. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Guarde o nome deste poço. Beer Lahai Roi. Então vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir as Escrituras Sagradas para meditar neste assunto tão importante, que Tu és um Deus misterioso, mas um Deus que se revela. Fale com cada um de nós nesta manhã pelo Teu Espírito, nos leva para Cristo, venha formar em nós a pessoa e a obra de Cristo. Nós entregamos e pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve nesta manhã, que os seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam desentupidos, para que então o Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra, a palavra que é poderosa, Tua palavra que é fogo, possa queimar, ó Pai, toda a incredulidade, possa queimar toda a obra do mal, para que então esses queridos e sedentos amigos, irmãos, venham compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós lemos aqui 3 versículos, né? O primeiro, a palavra fala que Deus, verdadeiramente Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, Salvador. E lá em Gênesis 16, verso 14, por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Essa palavra Beer Lahai Roi significa fonte daquele que vive e se revela. Deus é um Deus misterioso, mas se você desejá-lo, que Ele se revele, Ele vai se revelar para você, porque Ele é o Deus que vive e é o Deus que se revela. Ele se revela. Graças ao Senhor por isso. Então nós devemos perceber algo muito importante, irmãos, que o nosso Pai, Ele é um Deus que se oculta, mas Ele vai se revelar ao meu coração, ao seu coração, segundo o desejo que nós temos dessa revelação. Então nós vamos caminhar um pouquinho hoje aqui, qual é a base da restauração do Senhor. Então nós temos uma base constante, também uma base que é dinâmica e também ela é progressiva. O cristianismo, ele é dinâmico, ele é um progresso, onde aqueles que conhecem o Senhor estão avançando para frente. Há uma carreira proposta. Então temos que, e nesta carreira nós vamos estar olhando somente para uma direção, olhando firmemente para Jesus Cristo. Então, irmãos, essa base constante diz respeito ao nome e à palavra do Senhor Jesus. E a igreja é a base e coluna da verdade, como disse Paulo a Timóteo. Então nós não podemos fazer nem ensinar nada que não esteja baseado na verdade da palavra de Deus. O próprio Senhor, Ele nos revela isso
ao falar sobre o homem prudente. Ele diz que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que é essa rocha? Essa rocha é Cristo. E de acordo com o que o Senhor nos mostra lá no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 7, o versículo 24, essa rocha são as suas palavras. Lá está escrito assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é sobre estas minhas palavras, como diz no versículo 24, que a igreja deve ser edificada. E tanto eu quanto você, nós devemos ser aperfeiçoados naquilo que apresentamos e no que praticamos. Não adianta sermos tão somente ouvintes e não praticantes. Nós somos aqueles que ensinam e praticam somente sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra de Deus. E isso caracteriza a igreja como testemunho de Jesus Cristo. E Ele nos deu poder e autoridade para testemunharmos a respeito dele. A nossa pregação não é pregação de igreja. A nossa pregação é Jesus Cristo crucificado. Por isso nós temos a igreja. Nós não podemos pregar assim, vem para a nossa igreja. Quando nós pregamos igreja, nós temos trevas. Quando nós pregamos Cristo, temos a igreja. A igreja, ela não tem luz própria. Agora, quando Cristo habita na igreja, a luz de Cristo brilha e ilumina toda a igreja. Todos os homens e mulheres que creram em sua morte e ressurreição em Cristo são igreja do Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele ensinou acerca do reino, e é esse ensinamento, irmãos, que nós devemos viver, andar e também praticar. Porque se alguém nesta terra precisa conhecer o evangelho do reino, esse alguém é eu e você. Somos nós, somos a sua igreja. E nós devemos nos tornar especialistas no evangelho do reino, porque este é um ensinamento do Senhor para a sua igreja. Nós fomos alcançados pelo evangelho da graça, através da obra da cruz, para então agora vivermos pelo evangelho do reino. Irmãos, e hoje, nesta manhã, se der tempo, eu pretendo aqui, com a ajuda do Senhor, pelo menos falar sobre 8 pontos, que são como 8 pistas de uma grande avenida, a avenida central das Escrituras, que também é o rio de água da vida, que sai de Gênesis e se consuma na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse. Nós devemos conhecer e andar nessa avenida, e ainda devemos ajudar as pessoas a conhecê-la, para que então elas possam também entrar nela. Queridos irmãos, a Bíblia, ela não tem apenas esta grande avenida, ela também tem muitas outras coisas. Ela tem pequenas ruas, tem becos e tem buracos, e há também um grande buraco, e esse grande buraco é o lago de fogo e enxofre. Então, dentro da palavra de Deus, como certa vez disse alguém, a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. E por causa de uma má interpretação da palavra de Deus, todo tipo de heresia que existe neste mundo saiu de dentro da Bíblia. Feitiçaria, macumbaria, magia negra, todo tipo de religião neste mundo, todo tipo de denominação que é levantada a cada dia. Só que no Brasil nós temos mais de 22 mil religiões, que cada uma defende a sua bandeira, porque fizeram uma interpretação errada das Escrituras. E nós estamos aqui, com a ajuda do Senhor, para tentar restaurar, levar o povo de Deus, que está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, fazer com que este povo volte para a palavra de Deus, volte para os princípios elementares da Bíblia. Então, existem muitas pessoas que estão andando
por caminhos que, de fato, são caminhos que para eles são certos, para eles são exatos, mas o seu caminho é caminho de morte. E lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer assim, Jeremias 6, verso 16, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O problema não está em Deus, está nas pessoas que se recusam a ouvir a verdade da palavra de Deus. E quando nós recusamos a ouvir a palavra de Deus, nós somos taxados como um povo maligno, diz o nosso Senhor. Ele diz que este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Lá em Jeremias, aí pertinho mesmo, no capítulo 13, verso 10, a Bíblia vai dizer assim, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. O povo maligno é um povo que se recusa a ouvir a palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo não, irmãos. Não fica aí um pouco enraivecido. Tem muita gente que tem raiva de mim. Mas eu não escrevi Bíblia, eu só estou dando o recado. Eu sou um menino de recado. Deus disse na sua palavra, eu estou dizendo para vocês aquilo que Deus disse, nem mais, nem menos. Agora Jesus disse para mim e para você, lá em João 8, verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Nós gostamos, e é mais conveniente para nós, praticarmos ritualismos, fazer isso, fazer aquilo, mas isto não vai levar a nada. O Evangelho revela que Cristo já pagou a conta, já pagou a minha e a sua dívida. Não temos mais nada para pagar. Nós temos que nos apropriar daquilo que Cristo fez em benefício, não só meu, mas seu, mas também de toda a humanidade. Lá na cruz, Ele consumou uma obra, nos libertando do nosso pecado, porque nós somos colocados sobre Jesus. E Ele, o Senhor Jesus, levou o meu e o seu pecado, nos crucificou, nos levou a morrer nele, o nosso pecado foi tirado de nós, por isso que eu e você somos pessoas livres em Cristo Jesus. Então a dívida já foi paga. Lá em Colossenses 2, de 13 a 15, a Bíblia diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, veja o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus disse aqui, Colossenses 2,14, que ele já cancelou o escrito de dívida. Então aquilo que eu devia com relação ao meu pecado, Jesus já pagou a minha conta e deu-me a sua carta de alforria, a carta de liberdade. Mas se nós não tivermos o desejo da revelação de Deus, a gente sempre vai estar andando pelos buracos que existem na Bíblia. Nós nunca vamos experimentar uma vida de libertação plena do pecado. Então, irmãos, mas graças ao Senhor, se nós não soubermos andar dentro da Bíblia, como saber para onde iremos? Nós podemos entrar em um beco,
e até cair em um grande buraco. E esse grande buraco, eu já disse aqui, é o lago de fogo e enxofre. Por isso, meus queridos, amados irmãos em Cristo, nós devemos conhecer a grande avenida da Bíblia. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ele trouxe os seus discípulos para essa grande avenida. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele tem 39 livros que falam de vários assuntos. Mas como nós vamos interpretar esses livros? O que ele nos revela? Então nós precisamos perceber a principal revelação contidas neles. Eles são a palavra de Deus. Amados, o Senhor, ele quando veio, ele encontrou o seu povo perdido. Um povo que recebeu a palavra dele, mas por não ver a luz nas Escrituras Sagradas, se perdeu. E eles entraram por outras ruas, caíram nos buracos, e é interessante que o próprio Senhor proferiu para eles uma condenação. Por exemplo, o último livro do Antigo Testamento, ali antes de Mateus, Malaquias, já no primeiro versículo, Malaquias 1:1, nós temos o registro que diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Malaquias 1:1. Amados, isso aqui significa que o povo de Deus se perdeu. Porque ao invés de tomar o caminho que o Senhor havia preparado, eles entraram por outras ruas e se tornaram condenáveis. Tanto que a última palavra do Antigo Testamento é uma condenação, uma sentença contra o povo de Israel. Agora, a maneira que eu e você, nós decidimos andar nas Escrituras Sagradas, fará grande diferença no final. Definirá se chegaremos ao lugar que o Senhor nos preparou, ou, por outro lado, cairemos em disciplina e também condenação. Agora, de acordo com o caminho que tomarmos agora, na volta do Senhor, nós, os que cremos, seremos recompensados ou disciplinados. E os incrédulos, o que acontecerão com eles? Eles serão condenados. Os incrédulos, eles serão condenados. Tem um texto lá de Jó, no capítulo 15, versículo 20, é um texto um pouco pesado. Jó 15, verso 20, a Bíblia diz assim, com relação aos incrédulos, com relação aos perversos. A palavra vai dizer assim, Jó 15, verso 20, todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. Está vendo aqui, irmãos? Os dias dos incrédulos, dos ímpios, reserva neste mundo para o opressor. Porque lá no Salmo 9, verso 17, a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno. E não só os perversos, aqueles que crerem em Jesus Cristo de uma forma que eles acharam que era certo, também serão lançados no inferno. Como é que nós sabemos disso? Irmãos, está tão claro no livro de Mateus, capítulo 7. Lembra lá naquele texto tão maravilhoso, tão precioso, que diz assim, Jesus está dizendo lá no versículo 22, Mateus 7, 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Sabe qual será a resposta de Jesus? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que vai acontecer com esses crentes incrédulos? Crentes incrédulos parece um contrassenso, não é verdade? Parece, mas não é. Irmãos, Paulo, pelo Espírito, falou lá em 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Mas se você não creu que morreu com Cristo, você nunca vai viver com ele.
Às vezes você tem uma doutrina correta, exata, ortodoxa, mas você não tem a realidade espiritual de que lá na cruz, no corpo de Cristo, o teu pecado, o teu velho homem, a tua implicância já foi crucificada e morta. Porque se você não ganhar esta experiência, você pode ser o melhor crente do mundo. Você vai morrer e vai para o inferno. Então, irmãos, nesta manhã, o modo como andarmos nas Escrituras indicará, sem sombra de dúvida, qual será o nosso futuro. E é por isso que nós devemos conhecer muito bem esta avenida central da palavra de Deus. Porque uma coisa é responder a respeito das Escrituras, outra coisa é praticar aquilo que nós sabemos, aquilo que Deus já nos revelou. Deixa eu ver com vocês aqui um exemplo muito interessante, registrado ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Deixa eu ver aqui, o versículo 25. Aqui, fala que quando certo homem, intérprete da lei, que era responsável não somente por interpretá-la, mas também por ensinar a respeito dela. Aí ele encontrou-se com o Senhor Jesus, e este homem, este doutor em teologia, quis testar a Cristo, para saber se Jesus conhecia e sabia ensinar as Escrituras. O texto diz assim, Lucas 10, deixa eu ler para vocês aqui os versículos 25 a 27. O texto diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele, o intérprete da lei, respondeu o seguinte: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, agora eu quero chamar a sua atenção que você nota que ele perguntou e ele mesmo respondeu. Lembra o versículo 28 ali? Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Irmãos, isso aqui indica que uma coisa é responder corretamente, outra coisa é você praticar. Entende? Ele sabia o que a Escritura dizia, e até mesmo a interpretação, mas todavia, quem antes havia interpretado as Escrituras foi o próprio Senhor. Em outra ocasião, lhe perguntaram qual era o maior mandamento, e Jesus respondeu. Lembra o que Jesus respondeu lá em Mateus 22, 37? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, queridos, esse mestre da lei, ele era muito esperto. Ele não seguia o Senhor, mas acompanhava o que o Senhor dizia. E quando veio testá-lo, já sabia a resposta. Na verdade, o que ele queria era aparecer. É como se ele dissesse o seguinte: vejam como eu sei a lei, eu entendo de Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, e eu vou mostrar aqui como eu sei interpretar as Escrituras de Deus. Mas, entretanto, meus queridos, o Senhor Jesus o expôs quando disse para ele: olha aqui, meu irmão, eu tenho observado que você conhece muito bem da Bíblia, você interpreta muito bem. Agora, já que você sabe isso, faça isso, ame a Deus. Mas como você vai amar a Deus se você não o conhece? Você nem sabe quem é Deus? Deus está na sua frente e você não o ama. Pelo contrário, você vem testá-lo? Você quer amar a Deus? Então você tem que conhecê-lo. E essa é uma revelação que, se o Senhor não der para o homem, este irá amar uma letra, um papel, um livro escrito, um evento e até mesmo uma interpretação. Contudo, não vai conseguir tocar na realidade. Ele sabia que ele tinha que amar a Deus
com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, mas Deus, em Jesus Cristo, estava diante dele. Ele tinha que amar a Deus, mas ele só conhecia a letra, ele só conhecia o papel. Igual muitos crentes, infelizmente, eu falo isso não para criticar, mas para adverti-los que às vezes muitos estão construindo o seu castelo em cima da areia. Como esse intérprete da lei. Ele conhecia a Bíblia, conhecia os mandamentos, conhecia as regras, conhecia a doutrina, mas ele não tinha a realidade. Porque Jesus estava diante dele. Ele tinha que amar a Cristo e não vir para testar a Cristo. E Cristo era o próprio Deus. Lembra lá de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9? Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, o Deus encarnado, estava ali diante de Felipe. Jesus, o Deus encarnado, estava ali diante do intérprete da lei. Contudo, aquele intérprete da lei só tinha a letra, só tinha um livro escrito, mas não tinha aquele que vive e se revela. Não tinha Cristo. Então, aquele intérprete da lei ainda quis se justificar. Então isso aqui é uma característica do homem caído, do homem que não tem a vida de Cristo, embora está na igreja como um bom crente, às vezes até como um bom pastor. Quando o homem caiu no pecado, a primeira coisa que ele aprendeu foi se justificar, como nós podemos ler lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Adão se escondeu de Deus, mas o Senhor o encontrou e lhe perguntou o que havia acontecido, ao que ele respondeu. Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Sabe o que Adão respondeu? Eu me escondi porque estava com medo, pois eu estou nu. E o Senhor disse para Adão: mas o que foi que aconteceu, Adão? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Então aqui a pergunta do Senhor é bem simples. Você comeu da árvore? Mas Adão negou-se a responder sim ou não. Ao invés disso, o que ele fez? Justificou-se dizendo: a mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Irmãos, o homem, ele é especialista em justificativa. Ele colocou a culpa na mulher e o Senhor perguntou: Adão, você comeu ou não? Adão tinha que responder: sim, comi. Mas ele disse: a mulher que você me deu. E assim, nós sabemos que Adão, ele foi exposto. A sua atitude revelou que ele, apesar de conhecer a palavra e a ordenança de Deus, agia como um ser caído. Então, irmãos, aquele homem, o intérprete da lei, citado lá no Evangelho de Lucas 10, era um judeu, uma pessoa que conhece a lei, mas, entretanto, ele não tem revelação e não conhece que o Senhor Jesus, diante dele, é o próprio Deus. E ele só consegue falar de amar a Deus, mas não consegue vivê-lo. E quem é o seu próximo? Ele também não sabia, ele também não sabe. Tanto que ele pergunta para Cristo, lá em Lucas 10, 29, como vou amar o meu próximo se eu nem sei quem é? Irmãos, esse fato aqui é muito interessante. Ele não sabe como amar a Deus, porque não o conhece a Deus e também não ama o próximo porque não sabe quem é. Então, ele é um típico religioso que sabe falar, mas não sabe fazer porque não conhece nada. O conhecimento que ele tem é só da letra. Não adianta você ter conhecimento bíblico se você não tiver a realidade desse conhecimento. Por exemplo, a palavra fala em Gálatas 2:20 que eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Então muitos têm este conhecimento de que estão crucificados com Cristo. Mas ter o conhecimento apenas não significa que você tenha a realidade, que você tenha a experiência. Você precisa de rogar o Espírito Santo, você tem que desejar esta experiência para a sua vida. Você tem que falar assim: Espírito Santo, por misericórdia, torne esta verdade de que eu estou crucificado com Cristo realidade em minha vida. Que esta verdade da tua palavra seja verdade em mim, que eu venha a crer que eu estou crucificado com Cristo e que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós precisamos resgatar os que saíram de um lugar de justiça e paz e foram para um lugar de maldição. Interessante que o Senhor continua a falar com aquele intérprete da lei. Lá no versículo 30 de Lucas 10, diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, irmãos, Jerusalém significa reino de justiça e paz. É um lugar onde habita justiça e também habita paz. Mas aquele homem saiu de Jerusalém com destino a Jericó. Ele estava em um lugar de justiça e paz, mas saiu de lá e foi para Jericó. O que é Jericó? Jericó é um lugar de maldição. Ele saiu de um lugar de justiça e paz e caminhava para um lugar de maldição. Então, essa, na verdade, é a real história aqui do homem. O homem, ele foi criado por Deus para ser preenchido por Deus e viver para Deus, e tendo em vista desenvolver a justiça e também promover a paz, sendo aí a sua imagem e semelhança dele. Mas o homem caiu e ele tomou o caminho de Jericó. Sabe qual foi o resultado? O resultado é que ele acabou caindo nas mãos dos salteadores. Quem é o ladrão, irmãos? Ladrão é bastante conhecido. É aquele que veio para matar, para roubar e destruir. Quer saber o nome dele? Satanás, diabo. Juntamente com ele vieram os seus anjos caídos e os demônios ao encontro do homem para lhe roubar e causar muitos ferimentos. Essa é a obra de Satanás. Ele encontra o homem, o rouba, o fere e o deixa semi-morto quando já lhe não serve mais para nada. Mas o príncipe deste mundo, ele oferece suas coisas para enredar o homem, para iludir o homem. Lembra lá de Daniel, no capítulo 5, versículo 17, que está escrito lá? Ali está a obra clara de Satanás. Daniel 5,17, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção nessa leitura aqui. Daniel 5, verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Tá bom? Satanás gosta de presentear os crentes, e tem tanto crente bobo pegando esses presentes e amando esses presentes, que são as bênçãos do abismo, as bênçãos que vêm do subsolo, dos quintos dos infernos, para abençoar os crentes. Mas ele depois vai cobrar. Ele dá, mas ele quer você. Ele vai te dar muitas riquezas, o diabo, Satanás, mas ele quer a sua vida, ele quer a sua alma. Lembra lá em Gênesis 14, versículo 21? Lembra lá o que está escrito lá? O rei de Sodoma significa o diabo. Gênesis 14, 21, a Bíblia diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo revele para nós. O que o diabo quer? Quer pessoas. O diabo quer a sua vida, mas em troca ele quer lhe dar bens. Olha aqui
Então disse o rei de Sodoma, uma figura de Satanás, ele disse a Abraão: dai-me as pessoas, eu quero as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Meus irmãos, quem nos enriquece é o Senhor da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e se revela. Eu quero este Senhor. Eu não quero os bens do diabo. Eu não estou em busca de coisas do diabo, dos seus presentes. Eu quero o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus de toda graça. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero Jesus, eu não quero outra pessoa. Eu não quero os presentes que o diabo possa me oferecer, me ofertar, irmãos. Então sempre Satanás vai oferecer para você coisas para te enredar, para te prender. Mas depois que este as recebe, Satanás rouba tudo de volta e ainda o fere, deixando você caído, semi-morto, à beira do caminho. Aí você vai procurar o suicídio. Meus irmãos, temos que entender uma coisa, que os religiosos interpretam as Escrituras, mas desconhecem a luz que nela há. E o Senhor continuou, lá em Lucas 10, verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Para que serve um sacerdote, irmãos? O Senhor levantou o homem com que objetivo? Todo homem, ele é um sacerdote. A nossa função é servir a Deus. O sacerdote deve servir a Deus. O homem foi criado para servir a Cristo e ao seu próximo, isto é, as pessoas. Então, logo quando um sacerdote ele encontra alguém caído à beira do caminho, o que ele deve fazer? De acordo com a sua função original, segundo as Escrituras, um sacerdote deve, em primeiro lugar, amar a Deus, em segundo lugar, o seu próximo. Porém, o sacerdote citado pelo Senhor na parábola olhou para o seu próximo caído à beira do caminho e passou ao lado, passou de largo. Isso mostra, sabe o quê? Que aquele homem era um sacerdote religioso. E hoje a coisa não mudou, não. Estamos vivendo uma época em que nós vemos muitos crentes que não têm o amor de Deus em seus corações. São critiquentos, são rabugentos, são implicantes, defendem muitas vezes até a sua denominação, mas não defendem que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, que Cristo é sua vida. Esta bandeira, se não tiver revelação do Pai, ninguém vai defender. Agora, por que será que aquele sacerdote não fez nada? Sabe por quê? Porque ele devia estar ocupado. Ele tem que fazer as suas coisas. E por ele fazer muitas coisas, ele esqueceu a mais importante, que é servir ao homem. O homem estava ali caído, precisando dele, mas ele não pôde ajudar por estar ocupado. Provavelmente tinha que ir ao templo limpar as coisas dos rituais tradicionais, contabilizar as suas ofertas, promover ou participar de algum evento. Por isso, irmãos, ele esqueceu o que é, principalmente para ele, o mais importante. Ele era sacerdote. O sacerdote, a sua função era socorrer aquele que estava caído. Agora eu quero que você observe uma coisa. Trata-se de um sacerdote que está andando longe do caminho. Então, isso mostra que ele perdeu a avenida central das Escrituras. E nem sabe mais o que está fazendo, pois a pessoa estava caída, precisando de ajuda, e ele passou de largo, passou ao lado, distante do caminho. Semelhantemente, logo em seguida, descia ali o levita, por aquele mesmo lugar. Mesmo vendo o homem caído, também passou de largo, passou de lado. Certamente ele aprendeu com o sacerdote, que viu a pessoa ali precisando de ajuda e se esquivou. O levita, talvez ele deve ter dito o seguinte: eu vou aprender com o sacerdote. Um dia quero ser um sacerdote também. Como agora sou auxiliar do sacerdote e estou vendo que ele não fez nada pelo homem caído, também nada farei. Acho que isso deve ser o certo. Afinal, é isso que o sacerdote faz.
Então, esta é a figura da religião. Sabe por quê? Porque a religião, ela está preocupada consigo mesma, com as suas próprias coisas, não está preocupada em servir as pessoas. E no conceito religioso, são as pessoas que têm de servir a religião, sustentando-a, mas quando as pessoas estão caídas, feridas, sem poder fazer nada, não encontram apoio, porque a religião quer tudo para si, para ela mesma. A gente vê hoje os cofres, né, desses grandes pastores, estrelas, estão enriquecendo. E aí fala, porque Deus está trazendo prosperidade. Não é, porque tem muito crente bobo, que não lê a Bíblia, por isso que são enganados. Porque se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver um cargo, não tiver nada, ela é deixada de lado. Essa é a verdadeira figura da religião. Agora, segundo o Senhor, um sacerdote deve cuidar do ferido, aplicando vinho e azeite, que é espírito e vida, e transportá-lo para a hospedaria, que é a vida da igreja. Irmãos, e ainda ali nós vemos o Senhor falando com aquele homem, lá em Lucas 10, 33. Jesus disse assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Aqui, irmãos, presta atenção, que esse samaritano, ele estava na avenida central. Ele sabia de onde veio e para onde ia. E vendo aquela pessoa caída, o que foi que ele fez? Se compadeceu dela. Deus se tornou homem para cuidar do homem caído. Irmãos, essa é uma revelação importante na Bíblia. O homem caiu, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, ele foi danificado e está ferido, mas graças ao Senhor, Deus se compadeceu. O homem não faz nada pelo homem, Deus levantou seu povo e por meio da lei fez com eles uma aliança, levantou os sacerdotes, os levitas para amá-lo e o servir. Contudo, diante de uma pessoa caída, o sacerdote e o levita passam direto. E agora? Quem vai ajudar o homem? Quem poderá alcançá-lo? Deus mesmo se tornou um homem. Ele é esse samaritano que nos amou e veio em nosso socorro. E o verbo, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de realidade espiritual. Amados ouvintes, uma das razões pela qual o sacerdote e o levita não ajudaram o ferido é porque eles não têm visão, são ocupados com as suas próprias coisas. E no conceito religioso, a religião não é para servir ao homem. O homem é que serve a religião e não a Cristo. Os seus líderes, ao invés de servir, são servidos pelas pessoas. Para a religião, uma pessoa que está ferida e não pode fazer nada é deixada de lado. É um asco. Agora, se fosse um rico, alguém com uma posição importante, seria muito bem recebido. Seria até nomeado para exercer um cargo entre os líderes. Ah, amados, os religiosos também não o ajudaram por mais duas razões. Primeiro, por não ser sua prática dedicar aí tempo e benefício de alguém que não seja eles mesmos e sua organização religiosa. Em segundo lugar, porque não sabe o que fazer. Agora, quando encontra alguém ferido, eles não sabem o que fazer com aquela pessoa, não sabem aplicar os primeiros socorros, não sabem cuidar das feridas abertas, não sabem como transportar. Esse levita, o sacerdote, nem se importaram em pedir ajuda, já que estavam ocupados, ao menos deviam pedir ajuda, mas nem isso eles fizeram, diz a palavra de Deus. Mas graças a Deus por esse certo samaritano. Esse samaritano é Cristo. Ele veio, cuidou dos ferimentos. Jesus aplicou óleo e vinho que representam espírito e vida, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. Irmãos, eu e você, todos nós, devemos aprender com esse samaritano. Sim, amados, o homem caiu, ele foi ferido,
mas agora precisa ser cuidado. Cuidado com azeite e vinho. Este evangelho do reino nos dá, para mim e para você, dá espírito e também dá vida. Ah, irmãos, todos nós temos de nos encher com espírito e com vida. Ao encontrar ali um ferido, nós devemos aplicar o sangue de Cristo em suas feridas, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também devemos aplicar o Espírito, que é a vida de Deus, e até mesmo cuidá-lo e acompanhá-lo para que ele possa chegar à hospedaria. Essa hospedaria é a vida da igreja. Igreja são aqueles homens, são aquelas mulheres que creram, que foram atraídos em Cristo, foram crucificados com Cristo, foram mortos com Cristo e ressuscitados juntamente com Cristo, e vivem hoje novidade de vida, e vivem hoje uma vida nova. Aleluia! Irmãos, como o Senhor tem cuidado de nós. E o samaritano fez mais. Lá no dia seguinte, ele tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, lá em Lucas 10:35, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Irmãos, o samaritano deu 2 denários. Deixa eu explicar uma coisa interessante para você aqui. Um denário corresponde ao salário de um dia de trabalho. 2 denários equivale a 2 dias de trabalho. E a Bíblia nos revela que para Deus um dia é como 1000 anos. E esse samaritano é o Senhor Jesus Cristo. Ele preparou um lugar para o homem. Esse lugar, a hospedaria, é a vida da igreja. Igreja é um hospital de doentes, onde todos nós somos cuidados. E o Senhor nos dá todo o suprimento necessário. E esses 2 dias significam 2000 anos. Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E quando ele voltar, irá recompensar. Mas até a sua vinda, ele está cuidando de cada um de nós. Cuidando do homem caído com vinho e azeite. Transportando com animal de carga. Cuidando de todos na hospedaria até que ele venha. Porque em Colossenses 1:13 a palavra fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, meus irmãos, que delícia é você ser um cristão liberto da religião, do peso do pecado. E por meio destas palavras, nós temos como conhecer essa avenida e ficar claros de como devemos proceder na casa de Deus, para que sejamos aqueles que dão continuidade à obra do Senhor. Não queremos, irmãos, cair na religião e ser como alguns que até sabem dizer coisas a respeito da Bíblia de Deus, tal como esse intérprete da lei que sabia o que dizer, mas quando o Senhor falou para ele praticar, ele não pôde. E essa é a situação da religião. Está cega e perdida. Não sabe o que está fazendo, nem de onde veio, nem para onde vai também. Ah, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele se revele a nós. Por isso que Baar, Per, Balai, Roi é a fonte daquele que vive e se revela. Você já tem a revelação de Deus? Cristo é a sua vida? Colossenses capítulo 3, último texto para nós fazermos uma oração. Colossenses 3, no versículo 4, a Bíblia diz assim, olha que lindo, irmãos. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida. Aleluia. Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. É o nosso tudo. Ele veio revelar o Pai. Quem vê a Ele, vê o Pai. Graças a Deus, porque Ele abriu os nossos olhos para crermos que fomos incluídos em sua morte, em sua ressurreição. E hoje Ele é a nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui.
meditando na tua palavra. Pai, que a tua palavra não volte para ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Pai, toque nas almas de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã, que teu Espírito Santo traga revelação, traga entendimento espiritual, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ô meu Pai, abençoa as famílias que nos ouviram nesta manhã, que o teu maravilhoso Espírito possa conduzi-las a Cristo. Dê essas almas para Cristo, meu Pai, para que Cristo as acolha e se revele a elas essa perfeita obra da cruz. Por misericórdia, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por isso. Ô meus irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração de uma forma rica e especial. Jesus Cristo, Ele é tão especial, Ele é tão doce, Ele é precioso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. mas tão gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus. Pai celestial, como te amamos, louvamos o teu nome em toda a terra. O teu reino está firmado entre o teu povo. Te exaltamos, confessamos teu poder.